Ex-namorada traiçoeira me mandou uma mensagem para falar sobre nós depois que minha nova namorada compartilhou nossa foto juntos. Bem-vindo ao Falador. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. Nada diz escutar escondido como ouvir sua namorada falar mal de você hoje em nosso canal. O OP aprende, pelo menos, como reconsiderar as escolhas de vida. Namorada traiçoeira de quase 2 anos. Então, neste fim de semana, fui à faculdade da minha namorada visitá-la. O fim de semana estava indo bem, no geral, e eu confiava nela para não me trair até aquele ponto. Até aquele ponto, também tivemos nossos problemas no relacionamento, mas conseguimos comunicar e superar todos esses obstáculos. Naquela manhã, nos envolvemos em uma pequena discussão que não conseguimos resolver, mas planejei conversar com ela na manhã seguinte e resolver nosso conflito. Eu pensei que ela fosse diferente, elas sempre são, mas na última noite, fui dormir cedo e ouvi-a conversando com suas colegas de quarto sobre mim, então fiquei acordado e ouvi. Elas passaram a noite toda falando sobre mim e suas colegas de quarto tentavam convencê-la a terminar comigo. Elas repetidamente diziam para ela terminar comigo em voz alta e clara, várias vezes. E se isso não fosse ruim o suficiente, ouvi uma de suas colegas mencionar quantos casos ela tinha. Eu não ouvi o que ela disse porque foi sussurrado, mas tenho certeza de que a resposta era algo que eu não gostaria de ouvir. A noite seguiu e elas continuaram falando sobre mim e nosso relacionamento, como essa pessoa seria uma opção muito melhor do que eu. E a cereja do bolo daquela noite foi o fato de que ela disse que ficou bêbada uma noite e ficou com alguém. Aquilo foi a gota d'água. Durou 2 horas até que eu me levantei da cama para guardar meus AirPods. A colega de quarto dela também estava no mesmo quarto dormindo, e não tenho certeza se ela me ouviu levantar ou se a colega a alertou, mas todas ficaram bem quietas, a ponto de uma delas dizer SHHH. Minha namorada veio para a cama logo após esse último incidente e eu disse a ela que ia pegar um hotel para a noite. Felizmente, eu estava indo embora na manhã seguinte, então deu tudo certo. Foi uma noite horrível. Confrontei-a sobre isso e ela continuou tentando me fazer acreditar que eram mentiras que eu estava ouvindo. Fumei um pouco de maconha mais cedo naquela noite, mas nada muito exagerado, mas ela está tão insistente que tudo que ouvi foi mentira ou que a maconha estava me fazendo ouvir coisas. Eu disse a ela que eu estava ficando louco e precisava ser examinado. Ouvi exatamente o que ouvi e ela continuava mentindo para mim. Ela apenas recomendou que eu parasse de fumar maconha. Eu disse a ela que só queria que ela admitisse, mas ela não se mexeu. Ela está se apegando à sua história e posso dizer com segurança que, depois de quase 2 anos, este relacionamento está chegando ao fim. Até na manhã seguinte, ela tem tentado me convencer, mas eu furo sua história e ela não se mexe. Obter a verdade dela parece impossível, mas eu só quero a verdade. Perguntei a ela novamente, ou eu estou louco ou você está mentindo. Ela respondeu que a mente é uma coisa louca, não me chamando de louco diretamente, mas basicamente evitando a pergunta. Uma das muitas perguntas que fiz e ela evitou. Parte de mim quer acreditar nela, mas eu sei o que ouvi. Fiquei ouvindo pelas 2 horas inteiras, cada coisa que disseram, paredes muito finas. Vou sentir muita falta dela, mas é o que é. Ela não era a pessoa certa para mim, porque se fosse, não estaria nessa situação agora. Depois de algumas horas passadas, todos esses sinais vermelhos estão se tornando muito óbvios. Paramos de fazer sexo com frequência, o telefone dela estava sempre sem bateria, ela nunca me defendeu quando seus amigos me desrespeitaram ou nos desrespeitaram na minha frente, então não consigo imaginar o que aconteceu que não vi. Ela sempre foi sorrateira. Houve uma vez em que fomos a um hotel juntos e ela esqueceu o celular em casa para parecer que estava em casa, para que sua mãe não descobrisse. Falei sobre aquele momento com ela depois e ela disse que nunca faria isso comigo. Sinto-me como um idiota por acreditar nela. Ela também foi pega saindo escondida na escola. Agora está se tornando muito mais óbvio que tipo de pessoa ela é. Estou bem com como tudo está terminando agora. Sinto que deveria estar mais chateado, mas estava apenas com raiva e chocado ouvindo todas as coisas que ela disse. Agora, simplesmente continuo duvidando de mim mesmo, pensando se tomei a decisão certa ou se estou realmente louco e ouvi toda a conversa de 2 horas na minha cabeça. Eu não sei mais. Vou sentir muita falta dela. E agora, uma atualização. Eu disse meu adeus final. Levei algumas horas para me recuperar e disse a ela de forma muito calma que, por respeito a esse relacionamento que tivemos, eu ainda gostaria de ser um pouco cordial, já que trabalhamos juntos em um emprego algumas vezes ao ano e não quero desistir porque o salário é bom e é um emprego legal. Talvez nos vejamos de vez em quando.
Ela respondeu de forma muito agressiva, é claro, mas depois se acalmou e tivemos uma conversa legal. Eu não quero voltar com ela de jeito nenhum e não me importo mais em saber a verdade. Ouvi o que ouvi e isso é o suficiente para mim. Essa será nossa última conversa. Parte de mim quer odiá-la e talvez eu devesse, mas vou deixá-la como uma lição e seguir em frente. Não há nada de bom em odiar e guardar ressentimento. Ainda vou vê-la em um mês para fazer a nossa troca oficial, então veremos como será, mas, além disso, hoje me levantei e me forcei a fazer exercícios. Pedalei por 12 minutos, assisti a um bom podcast, li um capítulo de um dos meus livros e tive uma boa sessão de sauna. Também estudei bastante para a minha escola de programação em que estou atualmente. Estou pronto e animado para me tornar um indivíduo e me colocar como prioridade novamente. Ela já desperdiçou tempo suficiente da minha vida e eu não vou deixar que ela desperdice mais. Eu tenho 21 anos e ainda tenho uma vida inteira de experiências para viver. Alguém da comunidade diz que sempre acreditei que relacionamentos à distância nunca dão certo a longo prazo, pois a separação torna a traição uma coisa muito fácil. Na manhã seguinte, eu queria me reconciliar com você, mantê-la, porque traidores geralmente trocam por alguém pior. O cara com que ela está provavelmente é um caçador de aventuras de uma noite e você tem um emprego que ganha muito melhor do que ela. Vá embora, não se despeça, não olhe para trás. A pessoa responde, tem sido muito difícil, especialmente porque ela foi o meu primeiro relacionamento com uma garota que eu realmente amei, mas felizmente tenho uma boa família e amigos com quem pude conversar e me sentir muito melhor. Eu sei que vai doer, mas no final essa é a escolha certa. Ela nunca me respeitou o suficiente para ao menos me apoiar. E agora percebi toda a torre de mentiras que ela construiu e está caindo, o que torna mais fácil tentar esquecê-la, vendo como ela estava apenas brincando e me manipulando nesse relacionamento todo. Mas eu só pensei que ela era a única, mas se ela realmente fosse a única, não estaríamos nessa posição neste momento. O que dói mais é o fato de que parece que ela está seguindo em frente tão rapidamente sem mim. Quando eu saí do hotel, ela me disse que saí tão rápido e sequer lutei por ela ou quis conversar sobre isso. Tudo se resume em comunicação, mas percebi que ela tem uma mentalidade de vítima e a forma como ela se comunica é apenas uma oportunidade de manipulação. Ela sempre foi a vítima e eu sempre caí nisso. Honestamente, fico feliz por você, mesmo que ela não estivesse te traindo naquele momento, porque você iria querer ficar com alguém que não estava te defendendo para os chamados amigos dela. E se parece que ela está seguindo em frente rapidamente, é porque ela já seguiu em frente enquanto vocês estavam juntos. Ela já estava com um pé fora da porta, como você mesmo disse. Você tem 21 anos, tem toda uma vida pela frente e vai encontrar alguém que não precisará te defender para os amigos dela. Atualização, já faz pouco mais de um ano desde que peguei ela me traindo. Se você não leu o post original explicando em detalhes, deve estar no meu perfil, mas resumindo brevemente, visitei a faculdade da minha namorada para o aniversário dela e estava na cama tentando dormir até que ouvi ela e suas colegas de quarto falando sobre ela e sobre mim, uma conversa brutal e sem filtro de 2 horas ouvindo todas as coisas que ela fez. Fiquei ali na cama ouvindo por 2 horas até que ela voltou para o quarto como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, fui procurar um hotel para passar a noite. Lembro de quando eu me levantei, foi um choque, tipo eu só imaginei tudo isso. Mas não me deixei ser manipulado novamente. Peguei minhas coisas e fui embora. Nem conversei com ela enquanto estava saindo. Me levantei para ir embora e ela perguntou o porquê de eu estar indo embora. Você sabe exatamente por quê. Ouvi o que precisava ouvir e estava apenas confiando nos meus próprios ouvidos, porque nem em mim mesmo eu podia confiar, quem mais eu poderia confiar? Eu estava ciente da manipulação dela e não ia cair nessa armadilha de novo. Avançando alguns meses, continuamos em contato, sim, patético, eu sei. Parte de mim estava apenas esperando que talvez eu pudesse mudá-la ou que ela pudesse ser a pessoa que eu sei que ela poderia ser, ou pelo menos achava que poderia ser. Então saímos juntos como amigos. O que é ainda mais patético é que ela continuou a me desrespeitar várias vezes e eu ainda acreditava que talvez ela pudesse mudar. Uma vez fui sair com meus amigos e a vi lá, fui até ela e disse oi, mas ela meio que me ignorou. Meu humor mudou completamente. Fiquei triste em vê-la lá. E o pior foi quando entrei e a vi dançando com outra pessoa e ela bateu em mim, o que piorou ainda mais meu humor. Mas fica pior, quando estou saindo, ela oferece para dançar comigo e aceito felizmente, e estávamos dançando bem até que ela me disse que eu ainda não tinha pedido desculpas naquela noite. Patético como eu estava naquela noite, felizmente não me desculpei e ela apenas saiu correndo chorando para as amigas.
deixei ela logo depois, mas acabei cedendo e mandei uma mensagem pedindo desculpas naquela noite, então acabei ficando ainda mais patético de alguma forma, especialmente durante a semana do Dia dos Namorados. Quando eu estava assistindo o Super Bowl, acabei mandando uma mensagem dizendo que sentia saudades dela e só recebi resposta 3 dias depois, dizendo que ela também estava pensando em mim. Eu sei, tudo isso foi muito patético, considerando o quanto eu estava me esforçando para me focar em mim mesmo. Acabei me humilhando e continuamos conversando de vez em quando por alguns meses, mas era diferente. Parei de me conter e comecei a falar o que estava engasgado, porque nunca queria trazer à tona coisas ruins, já que queria preservar o relacionamento. Mas depois disso, fiquei cansado disso, cansado de me conter depois de ser constantemente desrespeitado, então paramos de nos falar por um tempo, ocasionalmente nos encontrando no trabalho de vez em quando, mas apenas como colegas de trabalho de verdade. Depois decidi parar de mandar mensagens para ela e seguir em frente. Comecei a conversar com uma garota que tem sido ótima e conversamos por alguns meses. Quando essa garota postou uma foto nossa na história dela, minha ex veio imediatamente me mandar mensagens. Ela começou dizendo que queria conversar sobre nós, mas eu sabia porque ela estava me mandando mensagem. Tolamente, aceitei a proposta dela de conversar pessoalmente. Nesse ponto, essa garota era apenas uma amiga para mim, porque estava com muito medo do relacionamento e simplesmente não estava pronto para um. Então contei isso para ela e continuamos conversando, mas a dinâmica mudou novamente. Não vi realmente uma oportunidade para nós, considerando tudo o que aconteceu até agora e todo o desrespeito que eu aceitei. Mas decidi dar mais uma chance honesta para ver se havia mudado minha opinião, mas sem sucesso. Acabamos discutindo muito mais porque eu a confrontava sobre as coisas, e não deu certo. Então, por respeito a tudo que tivemos, conversei com ela e disse que as coisas simplesmente não iriam funcionar entre nós, porque agora quero coisas diferentes. Então, paramos de nos enviar mensagens e logo depois comecei a desenvolver sentimentos por uma amiga minha. Depois de alguns meses de tudo isso, oficializamos e começamos a namorar, e agora minha ex me acusa de ser manipulador e até disse às pessoas que eu traí ela, o que é bastante irônico. Mas, nesse ponto, não me importo com o que ela diz. Cheguei a um ponto da minha vida em que não penso nela constantemente todos os dias, e isso é ótimo. Odiava me sentir assim. Não posso controlar as reações dos outros, mas uma coisa que posso controlar é a minha própria reação. No geral, nos anos desde que terminamos, estou em uma posição muito melhor e mais saudável. Durante todo esse ano, fui muito machucado, sim, mas em vez de permitir que essa dor me consumisse, descontei em outras atividades que seriam benéficas para mim, como atividade física e minha carreira. Por causa disso, estou na melhor forma física em que já estive e estou realmente ansioso pelo meu futuro. Estou realmente interessado em ciência de dados e programação, e voltei para a faculdade para obter um diploma e concluir uma escola de comércio. Não quero dar todo o crédito para essa situação e dizer que fiz isso apenas por causa da dor e para provar a ela que sou melhor e mereço mais, por ter sido enganado e mentido para. Mas não vou mentir, isso foi um fator importante. É verdade que mereço mais do que isso, mas me focar em mim mesmo realmente me fez feliz e trouxe muita alegria para minha vida. Na viagem de ônibus de volta para casa depois de tudo, fiquei sozinho por cerca de 10 horas, pensando em tudo. Uma senhora mais velha começou a conversar comigo, não sei se ela percebeu que eu estava triste ou apenas estava fazendo uma conversa fiada, mas quando ela perguntou como tinha sido minha viagem, comecei a chorar. Por mais patético que fosse, ainda era muito para mim naquele momento, e tivemos uma conversa agradável. Ela me contou como alguns anos atrás descobriu que o marido a estava traindo e o rastreou até o hotel dele para devolver o anel e jogá-lo de volta nele, mas a única coisa que ela me disse e ficou comigo é que agora é hora de focar em si mesmo, e eu abracei isso. Ela foi a voz que eu precisava ouvir naquele momento, estranho. Às vezes a vida funciona de uma forma não tão boa para qualquer pessoa que esteja lendo isso e esteja em uma situação semelhante e procurando por alguns conselhos. Apenas foque em si mesmo, você é a única pessoa que pode verdadeiramente te fazer feliz, não um parceiro. Agora, vamos ver o que a comunidade tem a dizer. Primeiro, talvez na próxima vez você tenha o autorrespeito de sair completamente caso, Deus nos livre, esse novo relacionamento azedar. Seu ex não te respeitou porque você não se respeitou. Você agiu como um cachorrinho obediente toda vez que ela chamava, e as mulheres não respeitam esse tipo de coisa. Fico feliz que você esteja indo muito melhor. O próximo diz que quando você os aceita de volta após traições eles têm ainda menos respeito por você e te acham covarde. Nunca os aceite de volta.
Eu acho que você deveria sentir que está em um momento da vida onde não precisa falar com sua ex e contar a ela como se sente ou o quão bem você está. Apenas busque o reconhecimento dela. Acho que o fato de você estar se colocando em primeiro lugar, indo para a academia e tendo uma vida muito melhor e seguindo em frente já fala por si só. Quer dizer, você provavelmente deveria ter seguido em frente com ela e cortado todo o contato, mas talvez houvesse algo que você precisava aprender com tudo isso. O que você acha? Segundo o relato, karma instantâneo, marido pega a esposa traindo, vingança épica. O recém-licenciado advogado Rose levantou-se de sua cadeira quando o promotor chamou o Sr. Reginald SMI para depor. Apoiado em um andador com rodas rangentes, um homem de meia idade cambaleou até a bancada de testemunhas. Entregando-lhe uma bíblia, o escrevente do tribunal exigiu, por favor, declare seu nome completo. Colocando a mão sobre a bíblia, o homem proclamou em um falsete repentino e esganiçado, como um adolescente pré-puberal, eu sou Reginald SMI III, enfatizando a última parte como se fosse um título de nobreza. Você jura contar apenas a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade? Perguntou a jovem advogada. Eu juro, respondeu Reginald em seu tom esganiçado. Por favor, sente-se, o instruiu a advogada, enquanto o homem abaixava-se com pouca graça na cadeira dura. A jovem advogada limpou a garganta antes de fazer sua primeira pergunta. Agora, Sr. SMI, você pode contar ao tribunal como sofreu suas lesões. Eu estava visitando a Sra. Tammy Harris quando o marido dela, digo, o réu, se aproximou de mim. Ele me disse para cobrir meu rosto e meu coração. Eu posso ver que essa é uma memória muito emocional para você. Tome o tempo que precisar, disse a jovem advogada com uma voz compassiva. Depois de uma pausa teatral e um olhar angustiado lançado ao júri, Reginald continuou, determinado a preservar a minha vida, obedeci e cobri meu rosto e coração com as mãos. Um momento depois, ouvi e senti um tiro de espingarda. E esse tiro causou algum dano a você? Perguntou a advogada. Reginald respondeu, mal contendo as lágrimas. Sim, danificou seriamente várias partes do meu corpo. Felizmente, minhas partes íntimas permanecerão intactas. Após essa confissão, houve uma mistura de sussurros e risadas ocasionais em todo o tribunal. E por que você acha que o Sr. Harris fez isso com você? Perguntou o advogado que representava o Sr. Harris, levantando a mão em sinal de objeção. O juiz respondeu imediatamente de trás de sua mesa monumental, objeção, chama-se especulação testemunhal. Advogado, por favor, reformule sua pergunta. Sr. SMI, você provocou o Sr. Harris de alguma forma? Perguntou o promotor do outro lado. Para meu conhecimento, não. Tammy simplesmente explicou ao marido como nos tornamos amantes, disse Reginald, enquanto assobios e aplausos irrompiam na galeria ao ouvir o orgulhoso relato da vítima. Além disso, ela disse a ele que, a partir de agora, ele não teria mais sexo com ela sem o meu consentimento. Ela até o convidou para nos assistir, mas sem participar. E onde estava a Sra. Tammy Harris quando ele te ameaçou? Perguntou o jovem promotor na próxima pergunta. Ela estava deitada na escada, gritando de dor, respondeu Reginald. Você presenciou o que aconteceu com a Tammy? Bem, mais ou menos. Com uma mão pressionada sobre a área do coração e a outra cobrindo o rosto, eu ouvi o Sr. Harris ordenando que ela não se mexesse, senão ele enfiaria um pato na bunda traidora dela. Essas foram suas palavras. E um segundo depois, eu ouvi um tiro. Olhei para as escadas e ficou claro que ele havia cumprido sua ameaça. A Sra. Harris sobreviveu? Perguntou o promotor. Sim. O Sr. Harris se limitou a atirar nela na bunda. E então, o que aconteceu? Ele voltou sua atenção para você? O promotor continuou seu questionamento. Sim, ele repetiu suas palavras, me perguntando se eu escolhia viver ou morrer. Quando tirei a mão do rosto para ver o que havia acontecido com a Tammy. Em algum momento, o réu parecia louco ou se comportou de forma irracional. Não, ele se manteve calmo o tempo todo, afirmou Reginald confiantemente. Advogado de acusação se virou para o juiz, sem mais perguntas, Excelência, virando-se em sua imponente cadeira preta para a equipe de advogados de Mer. O juiz anunciou, a testemunha é sua, Sr. SMI. Você sempre teve aquela voz estridente, sabe, como aquele famoso ratinho de parque de diversões. Imediatamente, o primeiro tiro da defesa veio de Reginald, com um desgosto venenoso em sua voz. Não, eu tinha uma voz normal até que esse maldito agressor me atacou. E, pelo seu testemunho, parece que o tiro do Sr. Harris nem atingiu suas partes íntimas. O número e volume de risadas na sala aumentaram. O juiz bateu o martelo e advertiu Reginald a se comportar civilizado em seu tribunal.
Eu satisfaço sexualmente mulheres que estão sem seus maridos ou namorados, proclamou com pompa, inflando-se de importância. E esses namorados ou maridos concordam com o que você faz? Perguntou a defesa. Nem sempre, mas eu sou um macho alfa dominante e eu consigo o que eu quero. Ele sorriu. Então, você também era um alfa para a senhora Harris. Após uma breve pausa, Reginald estufou o peito e declarou orgulhosamente, sim. Houve um tumulto na sala seguido da esperada batida do martelo do juiz e uma reprimenda aos arruaceiros. E você e a senhora Harris informaram o senhor Harris sobre esse acordo de vocês? Continuou o interrogatório pelo Conselho de Defesa. Sim, poucos minutos antes de ele me atacar. O senhor Harris estava com uma arma na mão naquela época? Não, quando a senhora Harris contou a ele sobre nosso acordo, ele saiu pela porta da frente, como se estivesse um pouco chateado. E o que você fez depois disso? Eu subi as escadas com a senhora Harris para ajudá-la a arrumar para nosso fim de semana juntos e, então, assim que estávamos descendo as escadas, o senhor Harris entrou pela porta da frente com 2 espingardas nas mãos. E, a propósito, ele apontou uma delas para mim, o dominante alfa declarou indignado, segurando uma pasta de documentos em suas mãos. O advogado de defesa se adiantou fingindo estudar as anotações e perguntou, sendo um valentão, de acordo com o relatório policial, você imediatamente molhou suas calças. O tribunal riu e até o juiz sorriu. Reginald, com sua voz irritantemente aguda, respondeu imediatamente, eu estava armado, eu estava com medo pela minha vida. O que foi, urina, esperma ou uma combinação dos dois que o susto causou seu corpo a excretar? O advogado calmamente prosseguiu com sua linha de investigação, andando pela júri e lançando olhares furtivos para o enrubescido Reginald. Você, macho alfa, gritou sobre o obstáculo. O juiz bateu o martelo fortemente. Senhor SMI, este é o seu segundo aviso, mais um surto como este e eu vou te considerar em desacato. Entendido? Resposta humilde de um Reginald ofegante de volta ao seu assento. Sim, excelência. Boa, agora responda à pergunta. O advogado olhou fixamente em direção à defesa. Isso foi urina. Muito bem, se você diz, concordou satisfeito o advogado, continuando a desenvolver seu pensamento, apoiando-o com gestos expressivos, permanecendo entre Reginald e o júri. Parece que o Sr. Harris estava no comando no momento de sua excitação, como você disse. Sim, o macho dominante, enquanto você era o fraco. Como o bulldog alfa dominante, você não deveria ter apenas ordenado ao Sr. Harris que tomasse seu devido e patético lugar. Reginald arregalou os olhos. Suponho que você só pode ser um macho dominante se o outro homem estiver desarmado. Não, mas eu ainda sou um macho dominante. Eu sou um touro em sua mente delirante, o advogado riu. Então, ele mergulhou de volta em suas anotações. Então, o relatório diz que só suas pernas foram feridas. Eu teria pensado que um touro poderia facilmente ignorar a dor, sugeriu o bufo do relatório policial. Ah, vamos lá, Reginald foi interrompido quando teve tempo de considerar se deveria ser acusado de desacato à corte novamente. No entanto, a nova plateia revigorada achou isso muito engraçado. Se Reginald tivesse aquela espingarda em suas mãos agora, esse advogado sanguessuga provavelmente se juntaria a ele em reuniões da Sociedade de Disfunção Erétil. O advogado do réu sorriu. Sua cara estava coberta quando Mer disse para Tammy ficar quieta. Sim, então você não viu a espingarda acidentalmente disparar. O defensor ainda lutava contra o sorriso que se espalhava por seus lábios enquanto Reginald lutava para suprimi-lo. Não, eu não vi. Ah, entendo. E você não disse que cobriu o rosto com a mão da mesma maneira quando a arma disparou acidentalmente, atingindo você em algum lugar abaixo da cintura? Sim, eu cobri meus olhos com a palma da minha mão. Então, segue-se que você não viu o réu puxar o gatilho. Essa é a conclusão lógica do Conselho de Defesa. Os vasos sanguíneos se incharam de raiva na testa de Reginald. Não, então Mer poderia ter colocado a arma para baixo e ela acidentalmente disparou. Não, eu senti a dor e minhas mãos rapidamente agarraram minha virilha, e eu vi Mer segurando a espingarda fumegante, com um sorriso de uma orelha à outra, ainda. Gostaria de salientar que você não tem nenhuma evidência disso passando para o advogado. Lá começou a folhear os papéis na pasta enquanto caminhava de um lado para o outro com o relatório policial dizendo espere um segundo, aqui diz que você também fez xixi nas calças, sabe, em cima das suas pernas já feridas. Isso aconteceu antes ou depois do disparo acidental de espingarda? Não lembro, novamente uma pausa e um olhar parado.
Lembro-me enquanto Reginald rangia os dentes e vomitava Billy, o advogado de defesa fazendo sua melhor imitação de uma voz fina de um famoso ratinho de parque temático, dirigia-se ao juiz, sem mais perguntas, Vossa Excelência. Muitos espectadores sentados na galeria também praticavam o guincho do ratinho, provocando muitas risadas dos outros observadores reunidos no tribunal. Depois que Reginald SM lutou para se levantar e rolou sua andadeira para o fundo do tribunal, o jovem advogado representando a cidade se levantou. A acusação desejava chamar a senhora Tammy Harris para testemunhar. Apoiada em uma bengala, uma mulher de aparência áspera caminhou até o banco de testemunhas, segurando uma bíblia. O oficial do tribunal exigiu: declare seu nome, por favor. Colocando a mão na bíblia, a senhora disse com uma voz suave e sensual: meu nome é Tammy Harris. Você jura dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Eu juro. Por favor, sente-se. Tammy acomodou cuidadosamente o peso do seu corpo no assento que rangia pateticamente, espalhando os joelhos arredondados não mais do que 1 ou 2 polegadas de distância. O vestido que ela usava parecia muito conservador. Você estava presente no tiroteio do Sr. Reginald SMI, que está aqui presente. O promotor começou a questionar. Sim, ele me deu apoio moral enquanto eu explicava a Mer que Reginald era agora o macho alfa supremo em minha vida. O réu estava agindo insano ou irracional? Perguntou o jovem advogado, apontando para o Sr. Harris. No começo, não, ele não disse nada e então desceu as escadas e simplesmente saiu pela porta da frente. Respondeu a senhora embriagada, encolhendo os ombros e arrumando o cabelo. O Sr. SM afirmou que ele te ajudou a arrumar suas malas, é isso correto? Sim, sendo uma esposa sexualmente atraente, eu pretendia passar o fim de semana com ele. Houve mais conversas e risos da galeria, mas desta vez não houve batidas do martelo do juiz. E assim que você estava descendo as escadas, você viu seu marido novamente, meu ex-marido agora, ela corrigiu o promotor. Sim, ele tinha uma espingarda na mão direita apontada para Reginald e outra na mão esquerda apontada para o chão. Seu marido, desculpe, seu ex-marido, não parecia fora de controle? Não, ele estava perfeitamente calmo. Então, por que ele atirou em você? Ele me disse para ficar onde eu estava, mas eu fiquei com medo e tentei subir as escadas para cima. Em seguida, ele disparou uma vez, atingindo-me nas costas. O riso das últimas filas aumentou um pouco. E o que aconteceu em seguida, ignorando a galeria, o advogado continuou, então ele atirou em Reginald. Algo mais? Demeye, creio-eu. Sem mais perguntas, Vossa Excelência. Mais uma vez, o arrogante aspirante a advogado, com o queixo erguido, voltou para o seu lugar. O juiz virou-se em sua cadeira e anunciou para a defesa, sua testemunha. A mulher espetacular sentada do outro lado de Mer levantou-se, arrastando os saltos de seus sapatos, aproximou-se da testemunha. A advogada estava vestida para causar uma impressão marcante em todos os presentes e ela conseguiu. No tribunal ficou imediatamente claro o que significava a frase esposa quente e sexy e como ela realmente era. Posso chamá-la de Tammy? Ela fez a primeira pergunta, parando perto da bancada de testemunha. Sim, respondeu a senhora de formato pera, com os lábios curvando-se um tanto de forma despreocupada. Era óbvio que Tammy não gostava de falar com a advogada brilhante e muito menos da necessidade de olhar para ela. Tammy, quantas espingardas vocês tinham em casa? Nenhuma? Você sabe de onde Mer conseguiu essas espingardas tão rapidamente? Me disseram que ele as pegou emprestadas do nosso vizinho. E com que frequência Mer praticava tiro com espingardas? Eu nunca ouvi disparar uma. A ex-esposa teve que admitir. Então, você não pode dizer honestamente que Mer atirou intencionalmente em você ou no Sr. SMI. Mas ele fez, exclamou Tammy. Mas você não viu acontecer, não é? A arma poderia ter disparado acidentalmente. A advogada espetacular não foi menos obstinada em sua insistência. Não, ele bateu nela deliberadamente. Se você diz... Então, o que aconteceu? Ele atirou em Reginald. Reginald disse anteriormente que você estava deitada nas escadas fazendo barulhos de pato quando é baleado em uma caçada. O jovem advogado se levantou de trás de sua mesa. Desculpe, eu sinto muito faz com que a esposa gostosa e sexy pareça como se tivéssemos ouvido da senhora Harris, zombou a senhora defensora, então você estava gemendo apaixonadamente nas escadas com uma carga no seu traseiro. Você realmente viu Mer puxar o gatilho quando Reginald levou um tiro acidental em sua dignidade de touro? Não foi um acidente. Eu estava correndo pelas escadas quando senti um chute por trás e, enquanto caía, um segundo tiro ecoou. Responda à minha pergunta, por favor, você viu Mer disparar os 2 tiros novamente?
Com os lábios comprimidos e aquele olhar de aniquilação, a advogada maliciosa continuou sua argumentação, caminhando de um lado para o outro na frente do nariz de Tammy e balançando despreocupadamente seu bebê. Como Mer não é um atirador habilidoso, você teve que estar muito perto dele ou seu traseiro generoso era um alvo muito grande para receber toda a carga de chumbo. No entanto, o relatório policial diz que você estava quase no topo das escadas, então objeção, comentário inadequado, saltou a jovem promotora para cima e para baixo como se estivesse com molas. Retiro minha pergunta, sua honra, zombou a advogada de defesa maliciosa. Uma Tammy enfurecida estava determinada a arranjar um boneco voodoo para poder torturar o insuportável o mais rápido possível. Então, Tammy, parece que você estava tentando deixar seu marido louco com todas essas conversas de se tornar uma namorada traidora para outro homem. Essa era sua verdadeira intenção? Não, de jeito nenhum. Eu estava apenas descrevendo o relacionamento sexual que Reginald e eu teríamos e como isso afetaria Mer. E você esperava que ele concordasse com esse plano completamente? Ergueu suas sobrancelhas. Sim, ele sempre deixava eu ter o que queria, disse a ex-senhora Harris condescendentemente. Então, o que ele fez só pode ser descrito como loucura, concluiu a advogada de defesa. Objeção, pergunta sugestiva. Mentira? Reformule sua pergunta, conselheiro, disse o juiz. Quantas outras vezes seu marido Mer ficou louco e disparou acidentalmente sua arma? Nenhuma? Bem, parece que você julgou Mer mal ou ele estava louco. Sem mais perguntas, sua honra, ainda batendo saltos e balançando os quadris levemente, a espetacular advogada de defesa de Mer se dirigiu de volta ao seu assento. Imediatamente, houve o som de um martelo e a voz severa do juiz ecoou. Mais uma de suas palhaçadas, senhora Harris, e eu a considerarei em desacato. Revirando os olhos e encarando ferozmente a advogada, Tammy arrastou seu traseiro ferido para fora da cadeira de testemunha e voltou para seu antigo assento na plateia, tossindo e falando baixinho enquanto a acusação chamava especialistas após especialistas. A defesa então chamou vários especialistas também e depois passou para Mer. A bela advogada de defesa se levantou de sua mesa. A defesa gostaria de chamar para depor o réu Sr. Mer Harris. Depois de se sentar no banco de testemunhas e passar pelo procedimento com a Bíblia, uma pergunta foi feita a Mer. Você se lembra de se declarar culpado das acusações contra você por recomendação do seu advogado? Eu me declarei inocente por motivo de insanidade temporária, respondeu Mer. E o psiquiatra especialista concordou com você? Não, ela não acreditava que eu estava insano, nem naquele momento e nem agora. Você é proprietário atualmente ou já foi proprietário anteriormente das espingardas mencionadas? Nunca disparou uma arma desse tipo, pelo que me lembro. Você estava presente no momento em que o traseiro da sua ex-esposa foi baleado? Pelo que me lembro, não. Você estava presente no momento em que o Reginald SMI foi baleado na parte da frente? Não me recordo disso. Mer repetiu como um eco pela terceira vez, Sr. Harris, por que você se divorciou da Tammy? A polícia me disse que ela e seu amante foram baleados na minha casa. Tenho certeza de que nossos votos matrimoniais nunca mencionaram a possibilidade de ambos termos um amante. Como ela aparentemente estava sofrendo de insanidade temporária, decidi que seria melhor cortar meus gastos. Não vejo sentido em continuar casado com uma pessoa louca. Sem mais perguntas, meritíssimo. O advogado vestido elegantemente sorriu para o juiz enquanto voltava para sua cadeira, provocando o jovem promotor no caminho. A advogada de defesa sentou-se graciosa em sua cadeira, parecendo um tanto insegura. O promotor recém-indicado conseguiu controlar-se, ajustou seu paletó e tomou a palavra. Sr. Harris, onde estava no dia em que sua esposa foi baleada? Foi nesse momento que ela foi baleada pelo marciano Jorge? Eu nem sequer sei exatamente quando isso aconteceu, então não posso responder sua pergunta. Ah, e a propósito, ex-mulher, anote aí, ela foi baleada na sua casa, em suas escadas, com uma escopeta. O jovem ambicioso promotor perdeu a paciência. Não me lembro disso. Você não se lembra de ter atirado na sua ex-esposa? Bem, já que ouvi seu depoimento de que o traseiro gordo da Tammy foi atingido por balas de chumbo de uma espingarda e não me lembro de nunca ter disparado tal arma em minha vida, isso significa que não atirei na minha ex-esposa. Parece simples, Sr. Harris, disse ele, incapaz de conter sua frustração. O advogado exausto começou a suar profusamente. Por que você atirou em Reginald SMI? Você quer dizer, fotografando-o? Não me lembro de ter feito isso. Por que eu faria isso? Eu sou hétero. Ouviram-se risadas novamente da galeria. A advogada sorriu ao assistir aos esforços infrutíferos de seu colega mais jovem, ele próprio quase se desmanchando.
Por que você atirou em Reginald SMI com uma espingarda? Acho que acabei de responder essa pergunta. Então, ouça atentamente e vou repetir. Mary inclinou-se sobre a barreira e declarou mais alto que o normal. Não me lembro de ter disparado uma espingarda, o que significa que não atirei no Sr. Reginald SMI. Lembro-me de que o próprio Reginald testemunhou que, no momento do tiro, ele cobriu o rosto e, simultaneamente, fez xixi nas calças. O coro puro e vibrante da plateia nas fileiras de trás provocou várias batidas do martelo do juiz e chamadas estrondosas à ordem. Então você não se lembra de Tammy te contando como ela se tornou uma esposa sexy para um touro? Não, mas consigo imaginar como eu ficaria se ela tivesse contado isso. Você ficaria tão assustado a ponto de atirar nela com uma espingarda? O promotor revitalizado comemorou. Quem sabe? Sr. Harris agitou as mãos no ar. Ainda bem que eu não tenho uma espingarda. As risadas amigáveis que vieram da galeria provocaram sorrisos furtivos entre os jurados e mais uma batida do martelo do juiz. Epílogo: o júri levou menos de 2 horas para considerar Mer culpado, mas apenas pela acusação de colocar em risco a vida de alguém. Ele foi condenado ao tempo que já havia cumprido aguardando o julgamento, o que lhe permitiu ser libertado imediatamente. Em algum lugar no meio da multidão animada saindo do tribunal, alguém com uma voz um tanto estridente, muito parecida com a de um famoso rato, reclamava sobre a injustiça absurda de tudo isso. Obrigado por participar hoje, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!